A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Jeremias capítulo 18, verso de 1 a 6 diz: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Querido irmão que me ouve pela Rádio Regional, querida irmã que me ouve pelo YouTube, nessa mensagem que nós estamos ministrando acerca do profeta Jeremias. Aqui ele faz uma alusão, ele faz uma comparação, ele usa de uma metáfora para dizer da nossa condição humana e o nosso relacionamento com o Senhor, com o nosso Criador. Então ele começa a buscar da coisa mais essencial, que é aquilo que retrata a criação do homem pelas mãos de Deus. Nós somos barro, nós fomos criados pelo barro, o qual Deus ofereceu uma forma humana e soprou o seu espírito dentro de nós, conforme diz a Bíblia. Mas a nossa essência, a nossa natureza carnal, ela é formada pelo barro. Só que nós recebemos de Deus, além de um espírito, o privilégio de termos o livre-arbítrio de fazermos escolhas acerca das nossas vontades, das nossas intenções. E aqui, quando a gente faz uma alusão à condição do oleiro, ele está dizendo assim, que aquela pessoa que pega o barro, coloca naquela roda que vai girando para ir dando forma, para formar o vaso, a tigela ou até mesmo um outro ornamento que faz parte do trabalho do oleiro, ele tem que trabalhar, ele tem que moldar, ele tem que dar forma, porque a condição original precisa ser transformada. E assim funciona com a nossa vida. A nossa condição original de ser humano precisa ser moldada para que possa se parecer com o Criador, de maneira que nós possamos ter a essência de Deus quanto à criação que Ele nos fez, de maneira que a nossa vida tenha sentido perante ao reino estabelecido por Ele. Para que a gente possa entender melhor isso, toda a nossa condição original, ela tem uma resistência que precisa ser quebrada. A mesma coisa acontece com o oleiro quando ele pega o barro. O barro, na sua condição natural, ele precisa ser transformado. E a mão, a força, o empenho, a pressão que as mãos do oleiro exercem sobre aquele material vai formando um barro. Vai modificando o barro e vai dando uma forma que possa dar utilidade ao objeto que foi criado pelo oleiro. E aqui ele vai dizer assim, que enquanto o oleiro estava moldando aquele utensílio, aquela peça quebrou. Não dava mais para fazer um conserto com ela naquele estado. Então foi necessário juntar o barro novamente e começar do zero. Começar a fazer com que aquela massa, aquela matéria-prima, pudesse ganhar uma nova forma e para ser útil novamente. E aí ele faz uma pergunta muito importante quando ele faz essa comparação, quando ele faz o uso dessa metáfora. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quer dizer, do mesmo jeito que quando o oleiro trabalhava, houve um problema, assim eu também posso fazer com que os problemas que se manifestam no agir das vossas vidas possam ser transformados, mudados e renovados pelas minhas mãos. Essa é a visão de Deus para com as nossas vidas. E quando ele olha para aquilo que está sendo feito, para a obra que está sendo executada, o objetivo maior da mão do oleiro é fazer com que aquele utensílio tenha utilidade, seja útil. E a Bíblia vai nos dizer, em muitas coisas, em muitas passagens, como que os vasos edificados materialmente
foram úteis na vida de muitas pessoas. Por exemplo, na vida de Abraão, quando Abraão tomou Isaque no colo, ele encheu uma vasilha, encheu um vaso de água e deu para o menino beber. Quando Raquel se encontrou com Jacó pela primeira vez, ela deu água para ele beber também. Quando Eliseu visitou uma viúva, ele disse que o azeite ia jorrar e pediu para que ela pegasse todos os vasos para que os vasos fossem cheios do azeite. Em todas essas 3 passagens que a Bíblia nos revela, o recipiente, o vaso, ele teve uma grande utilidade para a vida dessas pessoas. E eu quero dizer que você que está me ouvindo é como um vaso na mão do Senhor. Você tem utilidade para o Senhor. Você precisa servir na obra do Senhor. Você precisa aprender a servir ao meio ao que você tem como convívio na sua vida cotidiana. De que maneira que você, como obra da mão de Deus, como algo que foi criado por Deus, está servindo aquele que está ao seu redor. Muitas vezes a nossa condição humana, ela é falha e nós não conseguimos transpor muitos limites da nossa natureza, da nossa condição original. Mas aqui Deus nos mostra que o oleiro, ele pode fazer novamente, pode transformar novamente aquela matéria-prima para que possa ganhar forma necessária, para que possa ganhar uma forma que seja útil àqueles que vão usá-lo. Muitas vezes precisamos ser mudados, transformados pela mão de Deus, para que a nossa vida tenha sentido, e que o sentido da nossa vida seja servir a Deus, mas também servir ao próximo, como assim ensina Jesus Cristo. Que nós possamos meditar nessa palavra nessa manhã e percebermos que o tempo todo precisamos ser moldados. Quanto mais resistente é a nossa condição humana, maior é a pressão que o oleiro exerce sobre a nossa condição, para que nós sejamos moldados. Quanto mais entregues, quanto mais solícitos nós somos aos chamados de Deus, mais simples é a moldagem que Ele fará conosco, mas sempre com o propósito da utilidade das nossas vidas neste reino aqui da terra, mas sempre focado na servidão, no serviço ao reino de Deus. Que você possa ouvir essa palavra, que você possa guardar essa palavra e saber que Deus é o que dá forma à sua vida, que Deus tem o poder de transformá-lo da maneira que Ele deseja, sempre com o propósito de servi-lo. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.